Você já fez coisas na sua vida que te traz vergonha ou culpa? Você está se sentindo vazio, sem esperança e deprimido? Se eu lhe dissesse esta noite que você poderia começar de novo, há esperança em um novo começo, como uma vida nova em Jesus. Juntos vamos descobrir como isso é possível. Eu adoraria que você se inscrevesse neste canal e clique no sino de notificação para que possa assistir todos os próximos vídeos. Meu nome é Cami Uthman e esse é o Desbloqueando as Profecias Bíblicas. O caos está aumentando em todo o mundo. Divide-se em política e uma pandemia mundial que está varrendo nosso globo. Estamos caminhando para uma nova ordem mundial. O que vai acontecer a seguir? Junte-se à palestrante internacional Cami Uthman em uma jornada para revelar a verdade da Bíblia e descobrir as principais respostas para as perguntas bíblicas. Nas viagens de Cami ao redor do mundo, ela documentou milagres incríveis, enfrentando situações de vida e morte. Junte-se a nós para desbloquear Profecias Bíblicas 2.0, que irá demonstrar como Deus nos deu diretrizes para navegar com sucesso pelo que está por vir. Juntos, veremos como a profecia bíblica está sendo cumprida mais rápido do que nunca e como podemos ter esperança para o futuro. Você pode acreditar que estamos no tópico número 13 de 14 para desbloquear as profecias bíblicas? Eu adoraria saber quanto vocês assistiram todas as 13 sessões até agora. Deixe-nos saber no chat o número de apresentações que você assistiu. É tão divertido ver. Foi um privilégio passar essas noites com você. O programa de ontem foi um estudo emocionante de profecia. Muitos de vocês expressaram como estão encorajados para saber que Deus tem um povo, que Ele está se preparando para o tempo do fim. Ele virá nos resgatar em breve e nos leva para casa, para o céu, por toda a eternidade. Se você e eu não nos encontrarmos aqui nesta terra, amigo, eu estou ansiosa para conhecê-lo dentro da Cidade Santa, nas ruas de ouro. Agora, se você perdeu algum programa, vá para awr.org/Bible para um arquivo de toda a série. Uma vez que os tópicos se complementam, certifique-se de tentar assisti-los em ordem. E lembre-se, temos uma equipe dedicada, instrutores bíblicos online ansiosos para ajudá-lo, com qualquer dúvida que você possa ter. Basta clicar no link para se conectar conosco. Agora, além disso, você pode se inscrever em nossa escola bíblica online, onde milhões cresceram espiritualmente com essas lições, clicando para se inscrever gratuitamente. Esta noite vamos dar uma olhada na nova vida, um novo começo disponível por meio de Jesus. Sabe, fiquei surpresa quando entrei pela primeira vez na Rádio Adventista Mundial e testemunhou 2 aldeias inteiras que caminharam 48 milhas através das montanhas da selva para nos encontrar em uma cachoeira para o batismo. Que lindo evento! Eles estavam estudando suas Bíblias com seus rádios e queriam uma nova vida em Jesus. Como é o novo começo? Como você pode experimentar uma lousa limpa? Vamos orar juntos antes de mergulhar no tópico desta noite. Pai Celestial, Senhor, muito obrigado por nos fornecer suas palavras, para que tenhamos um entendimento claro do que você deseja para nós e de nós. Senhor, ajude-nos a ter um entendimento mais profundo e nos apaixonar cada vez mais por Ti. E esta noite, enquanto olhamos para este tópico do batismo, Senhor, no nome precioso de Jesus, amém. Venha comigo, ao olharmos para nosso exemplo perfeito encontrado em Mateus, capítulo 3. Podemos visualizar Jesus caminhando por uma trilha empoeirada para encontrar João Batista pela primeira vez. Algo sem precedentes está para acontecer. Jesus caminha de Nazaré até o Rio Jordão. Uma multidão vibrante e animada está reunida na margem do rio. A multidão está encantada com as palavras de João. Arrependam-se e sejam batizados, pois o reino de Deus está próximo. Como João está no meio de seu discurso estrondoso, ele para de repente. Por um momento, há silêncio. Seus olhos se concentram em um homem. Ele nunca sentiu um caráter tão puro e santo. E a multidão percebe a pausa. Para quem João está olhando? Um zumbido febril de sussurros espalhou-se por toda a congregação. Quem é aquele cara? Eles não reconhecem seu Messias real.
Mesmo que João nunca o tenha visto antes, o Espírito Santo revela: este é o Filho de Deus. Os olhos de Jesus encontram os de João e pede o batismo. Mas João tenta vigorosamente dissuadi-lo. Eu sou aquele que precisa ser batizado por você. João diz, então, por que você não vem para mim? Mas Jesus diz, deve ser feito, pois devemos realizar tudo o que Deus requer. Então João concordou em batizá-lo. Ele cede e conduz o Salvador para as águas do Jordão. Enquanto os dois homens estão na água, podemos imaginar João colocando uma mão nas costas de Jesus e levantando a outra mão em direção ao céu. A multidão está maravilhada e Jesus está imerso, enterrado sob a água. E quando Jesus saiu da água, uma nova e importante era está se abrindo diante dele. Ele agora está em um palco mais amplo. Seu ministério começou. Ele sabe que está entrando no conflito de sua vida. Ele sai para a margem com água escorrendo de sua vestimenta, fazendo pequenas poças de lama na poeira. Foi então que os céus se abriram. E João vê o Espírito de Deus descendo como uma pomba e estabelecendo-se em Jesus. O povo permanece em silêncio, olhando para Cristo. Sua forma é banhada por luz. Seu rosto voltado para cima é glorificado, como eles nunca viram antes. E de repente, uma voz do céu é ouvida dizendo, este é meu filho amado, em quem me comprazo. No capítulo 1 de João, vemos que João Batista fica tão profundamente comovido que uma mão que ele aponta para Jesus. Eis que aquele que proclamamos está no nosso meio, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amigo, é impossível para você e eu entendermos completamente ou apreciar o intenso efeito eletrizante desse mesmo anúncio. Por milhares de anos, a humanidade está esperando por seu Redentor. Israel estava vivendo sob a severa opressão de Roma e ansiando por seu Messias. E agora, de repente, o desejado de todas as nações, a esperança de todas as nações, está no meio deles. O batismo é uma parte crucial da vida cristã. Jesus não foi apenas batizado como um exemplo para nós, mas ele também amoestou fortemente seu povo a ser batizado. O batismo é um símbolo da nossa vontade de aceitar o Evangelho de Jesus. É uma decisão e proclamação consciente. Veremos que o batismo é um ato simbólico que está totalmente coberto pela Bíblia. Muitas pessoas têm ideias erradas sobre seu significado e estão confusos sobre se é necessário para a salvação. Então, por que precisamos de batismo? E o que quer dizer isso? Vamos ver alguns versículos importantes na Bíblia para esboçar a necessidade do batismo e o que precisamos fazer para se preparar para isso. Podemos demonstrar nossa fidelidade e lealdade seguindo o exemplo de Cristo no batismo. Deus está chamando cada um de nós para assumir uma posição pública. As verdades da palavra de Deus nos dão algo em que vamos nos firmar. Nosso tema para esta série é: se está na Bíblia? Eu acredito. Se descortar da Bíblia, não é para mim. Todos nós, às vezes, desejamos poder simplesmente começar de novo, como uma nova vida, um registro limpo. Bem, o livro de Apocalipse repetidamente refere-se a esta oportunidade. Apocalipse 1:5. Aquele que nos amou e nos lavou de nossos pecados em seu próprio sangue. Isso nos diz que Jesus lava o mal de nossas vidas para que possamos começar de novo. Apocalipse 3:8. Eu conheço o seu trabalho. Veja, eu coloquei diante de você uma porta aberta. Jesus coloca diante de nós uma porta aberta para uma nova vida.
O livro de Apocalipse revela um Deus de amor incrível, que nunca força nossa lealdade ou coage nossa vontade. Ao longo do livro de Apocalipse, ele nos convida a ir a ele livremente. Ele diz, Apocalipse 22:17, quem quiser, que ele tome a água da vida de graça. No Apocalipse, Jesus é retratado como o Cordeiro, que morre para ganhar nossa liberdade final. Deus está chamando as pessoas para serem fiéis a Ele. Ele os está chamando para, com amor, guardar os seus mandamentos. Jesus os convida a reconhecer publicamente e proclamar sua lealdade, para declarar sua fidelidade a Ele. Agora, como nos posicionamos, a revelação nos aponta na direção certa. Jesus instruiu seus discípulos em Mateus 28:19 e 20. Ide, portanto, e fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a observar todas as coisas que eu te ordenei. E eis que eu estou sempre contigo, até o fim dos tempos. Amém? Quando somos batizados, declaramos nossa lealdade tomando uma posição pública, mostrando de que lado estamos. Ainda muitos cristãos estão confusos sobre isso, sobre essa ordenança bíblica. Quantos tipos de batismos existem? Algumas igrejas borrifam bebês, outras jogam água na cabeça de um bebê ou criança pequena, e uma denominação pratica o batismo com azeite de oliva. Eu li sobre uma igreja que borrifava pétalas de rosa sobre as cabeças das crianças, declarando que eles foram batizados. Um pastor levou seus jovens para as montanhas e, os chamando a batizá-los, deixou deitados na neve e cobrindo-os com isso. Quando ele foi questionado sobre este método, ele disse, não faz diferença se a água é líquida ou sólida. Este pastor estava certo. A Bíblia declara que há apenas um verdadeiro método de batismo. Diz claramente em Efésios 4:5, um Senhor, uma fé, um batismo. Se aceitarmos a palavra de Deus, então há apenas um método bíblico. Você não concordaria comigo que a melhor maneira de saber o verdadeiro método de batismo é lê-lo na Bíblia? Se formos batizados da mesma forma que Jesus foi, certamente não podemos estar errados. Marcos 1:9. Aconteceu naqueles dias que Jesus veio de Nazaré, da Galileia, e foi batizado por João no Jordão. Mateus 3:16 e 17. Quando ele foi batizado, Jesus saiu imediatamente da água. E eis que os céus estavam abertos para ele, e ele viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba e pousando sobre ele. E de repente uma voz veio do céu e disse, este é meu Filho amado, em quem me comprazo. Jesus estava imerso. Quando Cristo foi batizado, ele entrou na água e saiu da água. O batismo de Jesus por imersão total foi um evento significante em sua vida. Seu batismo será um evento significativo em sua vida. Duas coisas especiais aconteceram a Jesus em seu batismo. Primeiro, o Espírito Santo desceu sobre Jesus para dar a ele poder espiritual sobrenatural para enfrentar a tentação do maligno. A Bíblia promete que quando somos batizados, nós também receberemos esse mesmo poder espiritual, essa mesma ajuda espiritual. Você não deseja esse poder espiritual em sua vida, amigo? Ele veio sobre Jesus e também nos será dado. Ele recebeu o poder divino em seu batismo. E quanto a nós, pela fé, abrimos nossos corações ao Senhor, nós receberemos o Espírito Santo em nosso batismo também. A Escritura diz em Atos 10:38, Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. Eu amo isso. A segunda coisa que aconteceu no batismo de Jesus foi
o que o Pai falou com ele em Mateus 3,17, dizendo: "Este é meu Filho amado, em quem me comprazo." Cada vez que um filho de Deus responde ao chamado de Cristo, ele é batizado, assumindo a posição pública por nosso Senhor, todo o céu se regozija. Quando você for batizado, mais uma vez o Pai dirá: "Este é meu Filho amado. Esta é minha filha amada, em quem me comprazo." Crentes, através dos séculos, experimentaram a alegria de assumir o compromisso total a Cristo através do batismo. Às vezes, eles foram os únicos membros de sua família, ou aldeia, ou tribo, a se apresentar. Você vê que Jesus chama cada um de nós individualmente. Ele certamente fez isso com o eunuco etíope, voltando de Jerusalém. Enquanto o etíope cavalgava em sua carruagem, ele também estava lendo as Escrituras. Deus miraculosamente conduziu Filipe a ele. Filipe explicou claramente a palavra de Deus a este proeminente etíope. Ele respondeu às suas perguntas sobre a Bíblia e fez um forte apelo para este homem se dedicar totalmente, completamente à sua vida a Cristo. O etíope respondeu imediatamente, emocionado com seu novo relacionamento com Jesus. Ele desejava ser batizado. Seu pedido é encontrado em Atos 8, de 36 a 39. Agora, enquanto eles desciam a estrada, eles viram um pouco de água e o eunuco disse: "Veja, aqui está a água. O que me impede de ser batizado?" Então Filipe disse: "Se você acredita com todo o teu coração, você pode." Ele respondeu e disse: "Eu acredito que Jesus Cristo é o Filho de Deus." Então ele mandou a carruagem ficar parada. E ambos, Filipe e o eunuco, desceram para a água, e ele se batizou. Agora, quando eles saíram da água, veja esses versículos bem aqui. Ensina-nos algumas verdades vitais sobre o batismo. O etíope foi batizado quando aceitou a Cristo abertamente. Seu batismo foi uma decisão pública de que ele estava tomando uma posição. E tanto o Filipe como o etíope caíram na água. E Filipe abaixou o etíope e submergiu totalmente na água fria e profunda, como um símbolo da capacidade de Cristo de limpar a pessoa inteira do pecado. A pessoa inteira deve estar imersa, porque toda a pessoa pecou. Cada parte de nós deve ir para a água, porque cada parte de nós pecou. Amigos, precisamos de muito mais do que a aspersão. Queremos ser totalmente purificados. E Deus requer o batismo público, imersão total. Na verdade, você pode não estar ciente da palavra batismo. A palavra grega, batizo ou batizar, significa mergulhar. Mergulhar. Para mergulhar na água. Por exemplo, se uma mulher grega deseja completamente mudar de cor um pedaço de pano, ela não iria apenas borrifar pequenos pontos de tinta no pano. Ela iria mergulhar na água. O batismo por imersão era certamente a prática de igrejas antigas. A arqueologia revela locais de batismos encontrados nessas igrejas nos primeiros séculos. As igrejas antigas expõem o método de batismo então usado. Aqui está um antigo local de igreja cristã com um batistério perto de Éfeso, perto da costa oeste da Turquia moderna. O tamanho da estrutura em forma de piscina, de acordo com os arqueólogos e historiadores, demonstra o fato de que naqueles dias apenas adultos foram batizados por imersão. Essa é uma igreja cristã primitiva em Filipos. Nos restos da igreja vemos um batistério primitivo, onde os cristãos do Novo Testamento, crentes batizados por imersão. São João de Latrão é a segunda maior igreja de Roma. É a igreja mais famosa de Roma, próxima à Catedral de São Pedro. Se você caminhar pelo beco estreito até os fundos, você acaba de descobrir algo bastante notável. Um batistério mostrando claramente que o catolicismo romano
praticava o batismo por imersão. Eles continuaram esta prática até o 13º século. Os batistérios nessas igrejas antigas revelam que a igreja praticava o batismo bíblico por imersão por centenas de anos. Aqui você pode ver a Torre Inclinada de Pisa. Você deve estar familiarizado com a Torre do Sino, que é mundialmente famosa por causa do seu ângulo, que está inclinado. Mas você pode não estar tão familiarizado com o batistério atrás da torre, onde os católicos romanos praticavam o batismo por imersão durante séculos. Um dos batismos mais notáveis do mundo é encontrado na Capadócia, uma cidade de refúgio, no caso do sudeste da Turquia. Aqui os cristãos encontraram refúgio de seus opressores na Idade Média, a Idade das Trevas. Vamos entrar pela rocha esculpida na cidade secreta de refúgio, seu local de adoração. Vemos esculpido em uma rocha um batistério onde esses cristãos fiéis foram batizados por imersão total. A imersão era uma prática da igreja do Novo Testamento. Jesus foi batizado por imersão. Os discípulos, a igreja primitiva e os crentes ao longo dos séculos seguiram essa prática bíblica. Não foi até a igreja, ou desculpe-me, o Concílio de Ravenna em 1311 d.C., que a aspersão e o derramamento foram oficialmente aceitos. A aspersão tornou-se tão válida quanto a imersão no rito do batismo. A igreja introduziu a aspersão como o método mais conveniente. Muitas pessoas adiam o batismo até estarem perto da morte, quando se torna difícil para serem imersos. Assim, gradualmente, ao longo de muitos anos, a aspersão foi aceita tão válida quanto a imersão. Amigos, durante esta série, vimos muitas práticas que gradualmente caíram na igreja cristã, que não têm fundamento nas Escrituras. Por exemplo, a adoração dominical, o conceito de alma imortal e agora o borrifamento. Deus está nos chamando a voltar à Bíblia, de volta ao verdadeiro método bíblico de batismo. Qual o significado do batismo bíblico? Romanos 6, 3 e 4. Ou você não sabe que, como muitos de nós, fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte, portanto somos sepultados com Ele através do batismo na morte. Assim como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória de Deus, também nós devemos estar andando em novidade de vida. Quando você entra na água, está dizendo, Senhor, eu aceito sua morte na cruz por mim. Está dizendo, eu quero que meu antigo estilo de vida seja enterrado. E eu quero viver uma vida nova em Cristo. Amigos, o batismo representa a morte ao seu antigo modo de vida pecaminoso. Há algo que você fez 1 ano, 5 anos atrás, 10 anos atrás, isso ainda assombra você hoje. Algo que te perturba a alma e te mantém acordado à noite. Quando você entra nas águas do batismo, você está morrendo para todos os pecados do passado. Sua culpa e condenação devem desaparecer. Seu passado está apagado. O ato de batismo em si não tem mágica. Não existem propriedades espirituais na água. É um símbolo e importante, no entanto. Para viver plenamente em Cristo, devemos primeiramente morrer completamente para nossas velhas vidas. Em minhas viagens, não importa onde no mundo, não importa qual cultura, eu vejo as mesmas expressões felizes nos rostos daqueles que acabaram de ser batizados. Eu testemunhei aqueles momentos preciosos, quando um cristão recém-nascido saía da água. Seus olhos estão cheios de alegria, aceitação e paz interior. Você pode sentir que eles conhecem sua lousa limpa e todo o seu ser irradia de excitação. Não importa como suas vidas eram antes desse momento. Eles agora sabem que podem recomeçar, com a ajuda do Espírito Santo, viverem vidas novas. O batismo é como enterrar seus pecados em uma sepultura cheia de água.
Mas você pode pensar, espere um minuto. Deus me perdoa toda vez que confesso o meu pecado? Absolutamente, Ele faz. Como diz 1 João 1,9, se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel para nos perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Ao entrar na água, você está demonstrando: Deus, eu me entrego a Ti. Todos os pecados que eu me lembro e todos os pecados que eu não me lembro. Porque não podemos nos lembrar de cada pecado, meus amigos. Senhor, eu estou tão grato que agora eu saio da água. Eu sou uma nova pessoa, sou uma nova lousa, ao começar uma nova vida. Você sabe, amigos, eu tive muitas aventuras incríveis, experiências ao longo da minha vida. Alguns o mundo consideraria até grandes realizações, mas eu quero dizer uma coisa. Nada se compara a testemunhar almas, entregando-se a Jesus no batismo. Aceitar a vida eterna. Minha equipe e eu não medimos esforços para fazer batismos em qualquer lugar que pudermos ir no mundo. Lembro-me de quando ouvimos sobre uma aldeia alta nas montanhas das Filipinas. Eles estavam ouvindo nossos programas de rádio sobre Jesus, a verdade da Bíblia, e estavam querendo o batismo. Havia apenas duas maneiras de alcançá-los na aldeia: a cavalo, que demorava muito mais, ou motocicleta. Eu votei nas motocicletas. Cruzamos 24 riachos e subimos ladeiras para fazer nosso caminho sinuoso até o topo. E fomos recebidos por dezenas de sorridentes, lindas crianças. E enquanto caminhávamos para o riacho próximo, pudemos testemunhar 18 pessoas entregar suas vidas a Jesus naquele dia. Quando essas pessoas preciosas se levantavam da água batismal, eles caminham em novidade de vida. Este é o símbolo da ressurreição, surgindo daquela sepultura aquosa. Agora você tem que esperar estar perfeito antes de ser batizado? Não. O batismo não significa que você seja perfeito. Isso significa que você está comprometido. Então, se você está hesitando em ser batizado porque você acha que precisa esperar até ser perfeito, então, amigo, você nunca passará por isso. O batismo mostra o seu compromisso com Deus, sua decisão de seguir seus caminhos. O batismo não é um fim da vida cristã, é apenas o começo. Com um novo sentido de direção e liberdade, dizemos: Deus, eu sou teu. Guie-me, use-me. O batismo nos dá um novo poder espiritual em nossas vidas, amigo. Então, vamos ver o que acontece quando somos batizados. Vemos que todo pecado está perdoado. Atos 2:38. Então Pedro disse-lhes: arrependam-se para que cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus para a remissão dos pecados. O apóstolo Pedro deixa isso claro, que todos devem ser batizados. Espere um minuto. Então o ladrão da cruz, ele nunca foi batizado? Depois de uma troca sincera, o Salvador prometeu ao ladrão que ele seria lembrado e salvo no reino de Deus. Não há oportunidade para o ladrão ser batizado naquele ponto. Quando ele entregou sua vida a Cristo enquanto estava pendurado na cruz, Jesus sabia que ele seria batizado se pudesse. Sabemos que Jesus nunca pecou. O próprio Cristo não precisava ser batizado, mas ele o fez como exemplo para nós. O batismo de Cristo serve para todos que, como ladrão na cruz, não puderam ser batizados, como aqueles no corredor da morte, em prisões ou em uma cama de hospital. Amo o fato da Bíblia dizer que o batismo é para todos. Cada preciosa alma na terra. Não apenas algumas poucas selecionadas. E no batismo todo pecado é perdoado. Não há pecado muito grande. Outra promessa na hora do batismo é que o Espírito Santo nos é dado. Marcos 1:10.
E imediatamente subindo da água, ele viu o céu se abrindo e o Espírito descendo sobre ele em forma de pomba. Vamos voltar para Atos 2:38. E olhe para o resto do texto que diz: e você receberá o dom do Espírito Santo. Deus tem um presente para você no seu batismo. Você está limpo e promete o presente do Espírito Santo sendo adicionado à sua vida. Este é o seu ajudante especial das provações da vida. A Escritura descreve o Espírito Santo em termos pessoais quando ele diz que ele ensina, orienta, conforta e intercede. O dom do Espírito Santo é simplesmente Deus capacitando cristãos fiéis para fazer o que Ele nos chamou para fazer. Por meio de seu batismo, você é adotado na família de Deus, tornando-se parte de um corpo de crentes em todo o mundo. Atos 2:41 diz: então aqueles que de bom grado receberam a palavra foram batizados e naqueles dias cerca de 3.000 almas foram acrescentadas a eles. Muitas pessoas se perguntam como o batismo se relaciona com a membresia da igreja. As pessoas que foram batizadas também se filiaram à igreja? Vamos para o versículo 42. E eles continuaram firmemente na doutrina dos apóstolos, na comunhão, partir do pão e nas orações. Agora desça para o versículo 4:7 e vemos que eles estão louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E o Senhor acrescentou à igreja diariamente aqueles que estavam sendo salvos. Amém. Seu batismo simboliza que você escolheu se tornar parte do corpo de crentes de Deus. Sua guarda do sábado, guarda dos mandamentos, cristãos adventistas como nós lemos, eles continuaram firmemente na doutrina dos apóstolos e companheirismo. Deus pede que você encontre uma igreja que siga em harmonia com os ensinos de sua palavra. Quando você é batizado, seus pecados são perdoados. Não é só uma vida limpa, mas você recebe o Espírito Santo e se torna parte de uma comunhão mundial que guarda o sábado, uma comunidade internacional de fé. Deus está liderando pessoas de todas as nacionalidades, de todas as línguas, de todas as convicções religiosas até o seu último dia, movimento final. Vamos revisar quais etapas as pessoas precisam tomar antes de ser batizados. Primeiro, devemos nos arrepender e ter uma tristeza genuína por nossos pecados. Você veio a Jesus e disse: Senhor, eu acredito que só Tu podes perdoar meus pecados, porque só Tu és meu Salvador. Se for assim, você deu o primeiro passo nesta jornada de fé. Arrependimento é lamentar o suficiente por seus pecados que você está disposto a abandonar seu antigo estilo de vida. Arrependimento significa sua atitude em relação aos seus pecados que mudaram. Você não quer mais fazê-los. Eles não são mais atraentes para você. Em segundo lugar, devemos acreditar e aceitar que Jesus é o Salvador e Senhor de nossas vidas. E, por fim, devemos continuar a aprender e receber instruções nos fundamentos da fé bíblica. Depois de entender os fundamentos da fé bíblica, as verdades essenciais de sua palavra, Deus convida a tomar a decisão de ser batizado. Muitos se perguntam sobre o batismo infantil. Tiago 4,17 nos diz: portanto, para aquele que sabe fazer o bem e não faz, para ele é pecado. Obviamente, os bebês ainda não sabem sobre o pecado. Eles não podem tomar uma decisão consciente. Os bebês são incapazes de se arrepender de seus pecados. O batismo infantil nunca foi promovido nas Escrituras. A doutrina do batismo infantil é de origem pagã e foi trazido para a igreja pelo catolicismo romano. Tal como acontece com a maioria das doutrinas católicas, o batismo infantil tem sua origem nos mistérios de Babilônia. Em Babilônia, o novo nascimento era homenageado com o batismo de crianças. Os pagãos europeus borrifavam seus recém-nascidos. Até hoje, a água benta é usada para o batismo. Em alguns círculos, ainda está sendo usado de acordo com o costume pagão de mergulhar uma tocha do altar para a água.
Tendo introduzido o batismo infantil, a Igreja Católica Romana foi ferozmente oposta a adultos serem batizados, e até mesmo emitiu o seguinte decreto no livro História do Romanismo, página 510, citação: "Que seja um maldito aquele que diz que os adultos devem ser batizados." Fim da citação. Durante esta série de apresentações, você pode ter aprendido novas verdades da Palavra de Deus. Então chegou a hora de se comprometer e seguir Jesus por todo o caminho, no batismo da Bíblia. Mas e se você já foi batizado? Você precisa ser batizado novamente? Há um exemplo na Bíblia quando as pessoas foram rebatizadas. Está aqui. O apóstolo Paulo estava pregando na costa superior de Éfeso, e um grupo de pessoas veio até ele. Em Atos 19, de 2 a 5, descreve assim: Paulo disse a eles: "Vocês receberam o Espírito Santo quando creram?" Então eles disseram a ele: "Nós nem mesmo ouvimos falar que seja o Espírito Santo." E ele disse: "Em quem então foste batizados?" Eles disseram: "No batismo de João." Então Paulo disse: "João realmente batizou com o batismo do arrependimento, dizendo para as pessoas que eles deveriam se batizar sobre aquele que viria depois dele, isto é, em Cristo Jesus." Quando eles ouviram isso, eles foram rebatizados em nome do Senhor Jesus. Paulo os instruiu mais completamente, e embora já tenham sido batizados por imersão, Paulo os rebatizou por imersão. Eles queriam andar em toda a luz da Palavra de Deus. Estas são duas razões para considerar o rebatismo. O indivíduo pode desejar ser rebatizado se ele, uma vez foi batizado, mas deixou a vida de Cristo e se afastou de Deus, mas agora deseja voltar para Ele. Você não é rebatizado toda vez que você peca, porque se você peca, as pessoas gastariam muito tempo na piscina batismal. Mas se você voltar as costas para Cristo intencionalmente, o batismo por imersão é um símbolo da morte à velha maneira de vida e ressurreição para um novo caminho. Deus está movendo seu coração esta noite. Talvez você esteja escapando ao longo dos anos. Talvez você tenha se desviado ou se afastado. Tudo bem. Jesus está pronto para você voltar para Ele. Seus braços estão bem abertos. Quando olhamos ao redor do nosso mundo, vemos os sinais de que esse mundo está crescendo. Jesus está preparando o seu povo para seu breve retorno. Agora é a hora de levar o Senhor a sério. Volte para o seu Salvador e seja rebatizado. Alguém também pode desejar ser rebatizado se são cristãos comprometidos que descobriram uma nova verdade na Palavra de Deus e desejam fazer parte do povo que guarda seus mandamentos. Existem cristãos que amam a Jesus tanto, com todos os corações, que quando eles estudam a Bíblia, aprendem novas verdades, como os discípulos de João fizeram. Eles acrescentam essas novas verdades aos que já acreditavam. Você também pode desejar ser batizado, se este é o seu desejo. Existe uma precedência bíblica para ser rebatizado. Se você é cristão, ao entrar na água, você não está negando sua experiência cristã anterior. Quando os discípulos de João foram rebatizados, eles não negaram sua caminhada anterior com Deus. Quão importante é o batismo? Nicodemos veio buscar Jesus à noite. Devemos saber que o batismo é tão importante que nos é dito em João 3,5. Jesus respondeu: "Com toda certeza eu te digo, a menos que alguém nasça da água e do Espírito, ele não pode entrar no reino de Deus." Jesus disse que o batismo nas águas é essencial para a salvação. A cruz de Jesus, que é de uma grande importância inestimável, é mencionada 28 vezes no Novo Testamento. Considerando que o batismo é mencionado mais de 100 vezes, ninguém deve tratá-lo como algo não essencial. Na conversão, a mudança de uma pessoa é tão radical e crucial. E Jesus conhece as necessidades humanas.
Ele sabe que precisamos de pontos de partida. Novamente, as datas dos eventos são importantes para que possamos olhar para elas. É como se fosse uma cerimônia de casamento. Marca a data que nossa vida com o nosso cônjuge começou. Assumimos um compromisso público de amor e devoção. A Bíblia diz em Marcos 16:16, quem crer e for batizado será salvo. As Escrituras são o nosso guia certo e seguro. Através delas, podemos seguir os passos de Jesus, nosso Salvador. Não é suficiente crer no Evangelho. É preciso vivê-lo. 2 Coríntios 6:2. Eis que agora é o tempo aceito, e eis que agora é o dia da salvação. Amigos, vocês não precisam esperar. Agora é o dia de selar seu compromisso com Jesus em seu coração. Atos 22:16. E agora, por que você está esperando? Levante-se e seja batizado, e lave seus pecados, invocando o nome do Senhor. Todo o céu está esperando por você para assumir essa posição com Jesus, amigo. No batismo, uma pessoa é unificada com Cristo. Gálatas 3:27 diz, todos vocês foram batizados em Cristo, se revestiram de Cristo. O batismo é tão essencial para um cristão como o casamento é para cônjuge. Ambas as cerimônias devem ser baseadas em amor profundo e compreensão total, se eles devem ser significativos. Recusar o batismo é recusar ser unido a Cristo. O batismo é a declaração pública de um relacionamento com Jesus. 2 Coríntios 5:17 diz, portanto, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas velhas passaram. E eis que todas as coisas se tornaram novas. Você deseja ser renovado? Seu coração está atraindo você para Jesus agora? Você está querendo torná-lo sua prioridade número 1? Você está dizendo, sim, Senhor, eu quero tomar uma decisão por você. Eu quero te seguir até o fim no batismo bíblico. Amigo, o que estaria prendendo você? Você tem medo de assumir esse compromisso? Você tem medo do custo de sua decisão? Você está pensando que o preço de esta decisão seja muito alto? Ou que vai custar muito? Quero compartilhar com vocês uma história que filmamos na fronteira da MZ, entre o Norte e a Coreia do Sul. Há um rio na fronteira da Coreia do Norte e China. As pessoas da Coreia do Norte tentam nadar neste rio para escapar para a China. A Coreia do Norte tem uma regra de 3 ataques. Se alguém escapar uma vez e for pego, será mandado de volta e preso. Na segunda vez, são severamente punidos. E se capturados pela terceira vez, serão executados. Havia uma jovem chamada Kim, que ansiava pela liberdade. Ela queria fugir para a Mongólia, para que pudesse ir para a Coreia do Sul. Ela planejava ganhar dinheiro e enviar de volta para ajudar sua família. Quando Kim escapou, ela não era cristã e não conhecia Deus. A primeira vez que ela foi pega, ela foi mandada de volta e colocada na prisão. Eles avisaram, não tente fazer isso de novo, ou algo pior vai acontecer com você. Você acha que isso impediu Kim? Não. Ela tentou uma segunda vez, sob o manto da escuridão, mas alguém com a luz a capturou e ela foi punida mais severamente. E eles a avisaram duramente que, se você tentar isso de novo, você será executada. Não tente escapar de novo. Mas Kim queria liberdade mais do que qualquer coisa. Então, pela terceira vez, arriscando sua vida, no meio da noite, ela nadou o rio novamente. Dessa vez, ela conseguiu chegar do outro lado. Ela encontrou o caminho para a fronteira chinesa, onde havia uma família chinesa muito gentil que a escondeu em casa.
Enquanto ela estava lá por vários meses com essas queridas pessoas, encontrou um rádio. Enquanto estava sintonizando o rádio, ouviu as palavras familiares de sua língua coreana. Agora, antes de terminar essa apresentação, esta noite, quero compartilhar com vocês nossa Rádio Mundial, curta-metragem sobre a fuga de Kim, que ilustrará o que uma mulher escolheu passar por amor a Jesus. Uma noite em minha igreja, mulheres desconhecidas entraram e sentaram-se perto do fundo. Seus rostos eram de linhas duras, escondendo a idade. Eu me perguntei quem ela era. Este estranho sentou-se sozinho em um banco. E depois que todos foram embora, o pastor se juntou a ela. Eu escapei da Coreia do Norte, ela admitiu. E também não estou segura aqui na China. Mas eu tenho um pedido, ela disse. Você pode me batizar? Você, pelo menos, sabe o que é batismo? Eu questionei. Sim, foi sua resposta resoluta. Aprendi sobre Jesus pelo rádio. Enquanto escondia aquela querida mulher, ela encontrou um rádio e, sintonizando, parou quando ouviu pedaços de sua língua coreana. Foi a voz da esperança, foi por meio da Rádio Mundial Adventista. Esta descoberta logo transformou a solidão e medo em coragem e esperança, como ela aprendeu sobre aquele que deixou tudo e morreu por sua salvação. Um desejo nasceu em seu coração para um dia voltar e compartilhar o que ela estava aprendendo com sua família e amigos na Coreia do Norte. Estudamos a Bíblia juntos por uma semana e ela absorveu cada palavra. Você pode sentir a presença do Espírito Santo naquela sala. Após esta semana de estudo, um batismo secreto foi realizado. Todas as portas e janelas estavam fechadas e todos cantaram hinos suavemente para não ser ouvidos. Em uma banheira solitária, esta senhora norte-coreana foi batizada. Com bochechas manchadas de lágrimas e olhos alegres, ela declarou sua lealdade somente a Deus. Após o batismo, ela expressou seu desejo de liberdade e a habilidade de estudar a Bíblia na Universidade Adventista da Coreia do Sul. Ela partiu a pé naquela mesma noite. Algum tempo depois recebi um telefonema. A voz na outra linha disse em um sussurro: "Cheguei em segurança à fronteira. Esta noite é a noite. Por favor, ore por mim." Tudo o que eu poderia pensar era sobre aqueles fios de arame farpado. Ela sobreviveria? Infelizmente, ela não cruzou a fronteira naquela noite, mas foi encontrada por soldados chineses que a mandaram de volta para seu país de nascimento, onde ela foi executada. Fiquei muito triste ao receber esta notícia. Eu nunca veria aqueles olhos alegres novamente. Lembrei-me do que ela me disse. Mesmo se eu for capturada, eu morrerei com a esperança da salvação. Ela buscou a liberdade. O que os soldados não perceberam é que ela encontrou a verdadeira liberdade em Cristo Jesus. E ninguém poderia tirar isso dela. Como Kim, há muitos outros que também buscam liberdade ao redor deste mundo esta noite. Amigo, você é um deles. Você quer entregar seu coração a Jesus e reivindicá-lo como seu salvador pessoal, independentemente do custo? Você está pensando em ser batizado. O Espírito Santo está se movendo em seu coração agora. Seus pensamentos estão cheios de devo e se. Deus diz sim. Ele está com você em cada passo que você dá. É seu desejo dizer sim, Jesus. Eu quero defendê-lo publicamente. Eu quero fazer parte dos milhões ao redor do mundo
que já se posicionaram. Esta é a hora de tomar sua decisão, amigo. Talvez você tenha fugido, mas Deus está chamando você de volta. Esta é a sua hora de tomar uma decisão. Agora é a oportunidade maravilhosa de dizer: Senhor, eu quero ser batizado. Eu quero meus pecados limpos. Ore comigo. Pai do céu, chegamos diante de Ti com as mãos estendidas esta noite, em rendição por você, para nos liderar em seu caminho. Esse é o caminho para casa. Que o Santo Espírito opere poderosamente em nossos corações agora, ao consagrarmos nossas vidas a Ti, para segui-lo através das ondas de purificação do batismo. Senhor, você conhece a pessoa que está sozinha agora e está lutando para defender a verdade, porque pode ser o único em sua família ou comunidade. Dê a ele atenção especial agora, Senhor. Conforte-o com o conhecimento de que Tu protegerá e irá fornecer o necessário. Cerque-o com um exército de anjos. Nós sabemos que todo o céu está se alegrando com aqueles que estão escolhendo você esta noite. Bendito seja o nome de Jesus em todo o universo. Em seu santo nome. Amém. Amigos, espero que estejam fazendo essa decisão esta noite. Não há tempo a perder. Hoje é o dia da salvação. Você poderia nos dizer se está pensando sobre o batismo? Clique no link agora. Você gostaria de se comprometer e ser batizado ou rebatizado em breve? Basta clicar para entrar em contato conosco sobre sua decisão ou qualquer dúvida que você possa ter. Nossos instrutores bíblicos te darão. A maior e mais importante coisa que pode acontecer no Desbloqueando as Profecias Bíblicas é você se aproximar de Jesus e entregar toda a sua vida a Ele. Deus te abençoe, meu amigo. Me encontre de volta amanhã para a nossa apresentação final, Desbloqueando as Profecias da Bíblia, que é intitulado O Grande Conflito. Amigos, esta é a mensagem que mudou minha vida, pessoalmente. Escolha o caminho de Deus. Boa noite, amigos. Obrigado por assistir. Se você quiser aprender mais verdades da Bíblia, convido você a se inscrever abaixo. Além disso, clique aqui para assistir um dos meus vídeos favoritos. E clique aqui no canto superior esquerdo para assistir a esta série na íntegra. Deus te abençoe.